Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso workshop sobre a história do balé clássico no Ocidente. Eu me chamo Gabriela Estevam. Esse workshop é um oferecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou pós-graduanda em Arte, Cultura e Educação, bacharel em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense e bailarina clássica formada pelo Centro de Formação Artística de Rio das Ostras. Esse workshop é um desdobramento dos meus estudos na faculdade na disciplina de Fundamentos da Dança, juntamente com a professora Beatriz Cervino, beijo Bia, e do meu podcast sobre a história da dança cênica no Ocidente, que está disponível em diversas plataformas digitais. A principal bibliografia que eu estarei utilizando nesse workshop é o livro História da Dança Cênica no Ocidente, do Paul Bourchier, e as cartas sobre a dança do Novet, com a tradução da querida Mariana Monteiro, além de alguns textos que a gente estudava na disciplina de Fundamentos da Dança. Então vamos lá. No período após a Guerra dos 100 Anos, que segundo alguns historiadores terminou em 1453, a França restaurou seu poder central e financeiro. E o intercâmbio com a Itália favoreceu muito no campo humano e cultural. É importante lembrar que a Itália está passando ali pelo seu renascimento no 480, que foi um período de muitas mudanças na concepção da arte, ciência e humanidade. Ou seja, a gente está falando do finalzinho ali da Idade Média ou começo da Idade Moderna. Bem, como é que essa dança está inserida ali no 480? A dança daquele período histórico nada mais era do que dança de corte, que eram danças realizadas dentro do baile da corte. Aos poucos, essa dança vai se tornar um pouco mais sistematizada, onde é preciso saber a métrica, né, e a movimentação certinha ali dos passos. E a elaboração cênica dessa dança, né, como é que ela se apresentava para o público, era uma reunião de várias artes. Então tinha dança, pintura, poesia, música, a maquinaria também era muito importante nesse período. De acordo com o sociólogo Norbert Elias, as relações sociais e políticas do antigo regime francês se dariam a partir de minuciosa codificação dos gestos e condutas, como da cerimonialização do comportamento do status social e das atividades cotidianas. A partir do século XV, a dança influenciada pelo Renascimento vai começar a ser pensada a partir da acepção moderna do termo, retomando antigos conceitos de artifício e técnica, ou seja, um conjunto de regras e normas que se utiliza como meio para chegar a uma determinada meta artística. A dança vai ser vista como um conjunto sistematizado de normas dentro de um método racional que visa um objetivo, que seria dominar aqueles gestos. A partir daí nós temos uma pequena evolução no que diz respeito à profissionalização e ao surgimento da figura de um mestre de dança, que era a pessoa responsável por ensinar esses gestos dentro da corte. Ao que parece, esses profissionais não eram de baixa renda, eles tinham um nível social bom, benefícios dentro da corte, principalmente porque a dança estava relacionada à educação do indivíduo. Dominar aqueles movimentos era saber o seu lugar no mundo, era saber que você pertencia a uma classe social alta e nem todo mundo dominava aqueles códigos. Nesse período há um grande interesse em codificar e sistematizar o gesto dançado e há uma grande exploração no que diz respeito aos documentos e tratados de dança que vão ficar muito importantes e muito relevantes dentro das cortes europeias. Então, só para a gente relembrar, lá para 1400 e pouquinho, na metade do século XV, esses tratados sobre dança começam a ter valor de autoridade dentro das cortes europeias. E esse gesto dançado começa a ser codificado e sistematizado. O primeiro grande mestre da dança desse período se chamava Domenico de Piacenza. Existe um tratado, seu primeiro tratado sobre dança na Biblioteca Nacional de Paris. E suas obras se dividem em duas partes. Uma gramática do movimento, baseada em 5 elementos constituintes da dança, naquele período: métrica, comportamento, memória, percurso e aparência. E a segunda, ele enumera alguns passos fundamentais de dança. No final do século XV, o reino francês vai voltar a ser o mais rico e populoso da Europa, a partir de Francisco I, que foi o rei da França até 1515. Francisco foi um grande patrono das artes e ele influenciou o Renascimento francês, trazendo muitos artistas italianos para trabalhar com ele, incluindo o Leonardo da Vinci. Nesse momento, nós temos uma verdadeira vida de corte se organizando e com ela as danças de corte. A mais típica dança desse período se chamava galharda. E a galharda, ao contrário da pavana, era uma dança mais alegre, rápida e saltitante, que exigia bastante habilidade, força física, dos bailarinos. Bom, pulando ali para o século XVI,
Para metade do século XVI, temos vários problemas de dinastia acontecendo ali na França. E é importante ressaltar que o poder real vai ser exercido pela rainha-mãe Catarina de Médici, que era uma italiana, que favoreceu a entrada de italianos também, né, dentro da corte. Temos aí um enfraquecimento do poder real e do poder monárquico em geral nesse período na França. E era necessário, né, a afirmação do poder real como um único meio de paz e prosperidade. Depois dessa autoridade real estabelecida, vai haver uma mudança no uso do balé enquanto propaganda política. A dança vai se tornar a transformação de um princípio monárquico, cerimônia da adulação da pessoa do rei. Depois da autoridade real estabelecida, vai haver uma mudança no uso do balé enquanto propaganda política. A dança se transformará na afirmação do princípio monárquico em cerimônia da adulação da pessoa do rei e principalmente do seu poder. E agora, partindo sobre a configuração dos balés de corte, a gente tem que ter em mente que um balé de corte era um baile organizado dentro de uma ação dramática. E essa dança vai se apaixonar por formas geométricas, pois ela foi feita para se ver de cima, então as formas geométricas eram bastante importantes. Mais ou menos ali em 1670, os amadores vão ser eliminados do palco e o balé de corte vai ser dançado apenas por profissionais. Não é possível a gente reconstruir exatamente a composição coreográfica dos balés de corte. Porém, a dança desse período trabalhava com pequenos deslocamentos de espaço e inclinações de cabeça. Bem, e qual era a temática, né, de que esses balés falavam? Eles falavam de mitologia, e lembrando que na Renascença há esse culto, né, esse culto pelas formas gregas, e alguns serviam de propaganda política e moral. Nesse período, os bailarinos dançavam utilizando máscaras, e é legal a gente falar das máscaras aqui, porque elas vão ser importantes no próximo vídeo, onde o Nové vai tecer várias críticas sobre as máscaras e sobre algumas artificialidades, segundo ele, do balé de corte. Esses balés de corte, eles duravam muitas e muitas horas, e era uma junção de várias artes, como eu falei no começo do vídeo, de poesia, música, maquinaria, pintura. E é bom lembrar que eles duravam muitas horas, e às vezes quem estava assistindo subia no palco para dançar, quem ia dançar voltava, ia para a plateia assistir. O balé mais característico desse período vai se chamar Ballet Cômico de la Reine, ou Balé Cômico da Rainha, de 1581. O balé cômico da rainha vai fixar o arquétipo do balé de corte e posteriormente o gênero vai ser replicado e refinado em sua forma, mas não evoluirá em profundidade até se apagar no século XVII. Posteriormente, o rei Luís XIV, conhecido também como Rei Sol, fundou a primeira Academia Real de Dança em 1661, que hoje é conhecida como a Ópera de Paris, e assim a dança pôde desenvolver os seus primeiros contornos técnicos, cênicos e se desenvolver metodologicamente. Diante desse fato, temos como consequência a profissionalização do bailarino e a afirmação definitiva da figura do mestre de balé. O balé passou por um processo de mudança técnica e artística quando se transferiu dos divertimentos da corte e foi para um teatro se apresentar para um público pagante. Pierre Beauchamp, nascido em Versalhes em 1636, foi um dos responsáveis por mudanças significativas na técnica do bailado clássico. Beauchamp foi bailarino, professor, coreógrafo e trabalhou ao lado do rei Luís XIV. Ele foi a pessoa responsável pela codificação das 5 posições do balé clássico que a gente utiliza até hoje. Bem, esse vídeo foi um pequeno panorama sobre o balé de corte, sobre como essa dança era apresentada dentro das cortes europeias, sobre essa codificação do gesto e, consequentemente, o desenvolvimento da dança quando ela sai da corte e vai se apresentar dentro de um teatro com uma escola real de dança, e aí vamos ter novos contornos técnicos, artísticos e também metodológicos para essa dança naquele período. Um beijo e até o próximo!